Olá professora, tudo bem com vocês? E chegamos no nosso último vídeo, no nosso último encontro para trabalhar com a lição 20. Ela fala sobre estatística. Aqui o nosso objetivo é trabalhar com os conteúdos de coleta, organização e interpretação de dados. Além disso, construir e fazer a leitura dessas tabelas e gráficos simples. O objetivo da nossa atividade hoje é desenvolver habilidades dos alunos para coletar, organizar e interpretar dados de forma simples e visual, entendendo a importância da estatística no cotidiano. Vamos ver a atividade que eu propus? É a pesquisa na turma. A ideia é que eles façam na prática, então, essa pesquisa, né? Eles vão elaborar uma pequena pesquisa, um tema interessante para eles, né? Fruta favorita, esporte favorito, animais de estimação. Depois vão coletar os dados dos colegas, organizar em tabela, criar gráficos, apresentar e analisar os resultados, né? Aqui, como não é a primeira vez que eles vão ver esse conteúdo e talvez fique muito simples para eles realizarem essa entrevista, façam eles fazerem mais de uma pergunta para as pessoas, né? Então, façam eles entenderem toda a estrutura de uma pesquisa. Primeiro temos que montar a pesquisa, pensar o que eu vou perguntar, entrevistar as pessoas, anotar essas informações. Então, a ideia aqui é focar em todo esse processo que envolve a estatística, né? Desde lá do levantamento de dados até a análise, mas também pensando nas coletas, né? Então, eles vão trabalhar com todas essas etapas. Se vocês perceberem que a turma ela está mais avançada, que eles têm facilidade, que eles têm uma maior habilidade, façam eles construir um gráfico de dupla entrada com duas informações, né? Por exemplo, fruta favorita e animal de estimação, ou matéria favorita e esporte favorito. Façam com que eles construam um gráfico mais elaborado, mas a princípio o objetivo é que eles trabalhem com todo esse processo, desde pensar na entrevista, em quem eles vão entrevistar, qual pergunta eles vão fazer, como eles vão anotar, para depois pegar essas informações e entender que eles precisam organizar numa tabela, né? Que é uma forma organizada de você simplificar as informações que aparecem várias vezes. Já pode trazer alguns conceitos para eles aqui também, né? Que aquela quantidade de vezes que aparece, a gente chama de frequência. Então, a tabela de frequência indica quantas pessoas gostam de banana, ou quantas gostam de maçã, sorvete de morango, chocolate. Deixem eles usarem a criatividade deles. E depois, eles precisam entender que é através dessa tabela que eles vão criar um gráfico de barras, por exemplo, para depois poder analisar o resultado. Então, eles precisam fazer a coleta, eles precisam organizar e analisar esses dados para depois criar um gráfico e ver os resultados e interpretar o que está acontecendo. Então, é um processo sequencial, eles precisam fazer todas as etapas para funcionar. Para essa atividade, a quantidade de aulas sugeridas que eu deixei aqui foram de 2 aulas, né? Pensando que seria um primeiro momento ali para eles elaborarem a coleta e a organização dos dados, um segundo momento para criar a tabela e o gráfico, né? Se precisar mais uma aula, daí podemos aprofundar a ideia da interpretação desses resultados. O trabalho funcionaria bem ali em grupos pequenos, né? Porque depois cada grupo pode apresentar o resultado para a turma. Então, os grupos podem fazer perguntas diferentes. Então, se você quiser, professor, oriente eles ou verifique se não vai ter pergunta repetida, que daí consegue deixar mais rico as informações que eles vão obter ali na turma. Tá? O material necessário seriam folhas para registro e organização dos dados, um material para criação dos gráficos, que pode ser papel, pode ser um cartaz, né? Papel quadriculado, que pode ajudar também, canetas coloridas, régua. Fale para eles que é importante construir com a régua para garantir que vai ficar proporcional, que vai ficar reto, e aí eles já irem se habituando com essa organização dos materiais também, né? Feito isso, feita a apresentação, compartilhar as ideias, você também pode incentivar os alunos a pesquisar em outras turmas da escola. Então, se você tiver essa oportunidade de levar eles ou pedir para que no intervalo eles façam essa pesquisa, aí vai ampliar a coleta dos dados, vai ter resultados mais variados, os gráficos ficarão mais completos porque terão mais informações para ser representadas. Isso também vai trabalhar a ideia deles estimularem a comunicação,
o trabalho em equipe. Pode também, caso vocês queiram, iniciar a primeira etapa em uma semana, a segunda na outra, porque eles vão desenvolver a pesquisa em sala, vão pensar a pergunta, falam com os colegas, mas levam para casa também, para perguntar para os responsáveis, para quem tiver irmão, para os vizinhos, outros amigos, as mesmas perguntas. Daí na outra semana, cada grupo se reúne, soma ali todos os valores que apareceram, olham as frequências. Também é uma outra forma de você ter dados variados, sem que eles precisem necessariamente sair pela escola para fazer a coleta, né? Então, é uma terceira opção ainda. E isso vai fazer com que o número de informações dessa tabela aumente, o número de informações no gráfico também. E aí, se for trabalhar dessa forma, pode ser uma única pergunta, né? Porque eles vão ter mais trabalho para confeccionar esse gráfico. Depois eles apresentam e aí é o momento que o professor, né, você professor, você professora, pode conduzir as perguntas. Por exemplo, qual será que é a fruta que mais gostam? Qual que é a fruta que menos gostam? Ou se perceber que tem um gráfico que ninguém respondeu alguma coisa específica, perguntar lá, será que tem alguma coisa que ninguém gostou? E aí tentar também que eles entendam que quanto mais pessoas eles entrevistam, mais pessoas eles perguntam, mais variedade vai ter, né? Diferente de entrevistar um grupo pequeno com 10 pessoas ou um grupo com 50 pessoas e assim por diante. Pode trazer também contextualizações, falar ali de estudos, de pesquisa, falar do IBGE, mostrar outros tipos de pesquisa, falar de novas ferramentas, né? Já dá para apresentar para eles, talvez eles já até tenham visto pesquisas no celular, no YouTube, que daí aparece aquelas pesquisas de satisfação, ou se eles já responderam alguma pesquisa na vida deles, e contextualizar que como hoje com a tecnologia, essa questão de softwares e gráficos podem ser feitos de uma forma muito rápida, mas mesmo assim você precisa garantir que os dados estão corretos, que as perguntas foram realizadas corretamente. Se você vai usar, por exemplo, algum software, geralmente você tem que preencher ali os dados numa tabela para daí ele gerar um gráfico. Então, que é mesmo assim, mesmo tendo ferramentas, é importante entender todo esse processo e como funciona. E aí finaliza falando ali para eles, né, como o gráfico é um recurso visual, porque você vai bater o olho e vai conseguir identificar várias coisas só de olhar para o resultado, melhor do que uma tabela e melhor do que um monte de folha de pesquisa que eles fizeram. E aí você já consegue linkar a importância da estatística e a importância de ter gráficos, né? Bom, gente, essas eram as ideias que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado de todos esses vídeos que a gente conversou, que alguma dessas atividades possa ser útil e enriqueça as suas aulas, né? Aproveitem e quem sabe a gente se encontra mais por aí, né? Tchau!